Há um instante silencioso em cada vida em que o coração bate mais forte e a mente sussurra: chegou a hora. É nesse instante que destinos mudam, impérios são erguidos e o impossível se curva diante de quem ousa decidir. O mundo pode tentar convencer você de que nada acontece de repente, mas a verdade é que existe um único momento em que tudo muda: o momento da decisão. Decidir não é desejar. Desejos são frágeis, são promessas que evaporam quando o vento da dificuldade sopra. Decidir é cortar a ponte atrás de si, é queimar os navios, é selar o próprio futuro com uma convicção tão intensa que nenhuma circunstância tem poder de apagar. Foi isso que Alexandre, o Grande, fez quando atravessou mares para conquistar territórios inimagináveis. Foi isso que Abraham Lincoln fez quando perdeu repetidas eleições, mas se recusou a aceitar a derrota como identidade. Foi isso que Thomas Edison fez quando a escuridão parecia zombar de suas falhas, até que uma lâmpada acendeu, não apenas um filamento, mas a própria esperança da humanidade. O dia em que você decide é o dia em que o universo se curva para testar sua coragem. Ele pergunta: você está pronto para enfrentar a dor? Você está disposto a suportar a crítica? Você aguenta caminhar quando ninguém acredita em você? A maioria recua. A maioria volta para a segurança morna da mediocridade. Mas os que ficam, os que permanecem, os que insistem em avançar mesmo feridos, esses são lembrados como titãs, como gigantes que transformaram fracassos em monumentos. O que separa um homem comum de um homem extraordinário não é talento, não é sorte, não é circunstância. É a decisão de nunca mais viver pequeno. É a coragem de dizer: eu não aceito menos do que aquilo para o qual fui criado. A mente humana é a maior força criadora que existe, e quando alinhada com propósito, visão e disciplina, torna-se imparável. Andrew Carnegie não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu em meio à pobreza, mas decidiu que não morreria na mesma condição. Henry Ford foi rejeitado e falido antes de se tornar o homem que revolucionou a indústria. O Walt Disney foi chamado de sem imaginação antes de construir um império da imaginação. Todos eles enfrentaram o mesmo ponto de escolha: desistir ou decidir. E aqui está a verdade brutal: o mundo não respeita indecisos. A vida não tem paciência com os mornos. Se você não decide, alguém decide por você. E quando você abre mão de decidir, abre mão do seu futuro. As horas passam, os dias escorrem como areia entre os dedos, e de repente você percebe que anos se foram enquanto você adiava o momento que poderia ter mudado tudo. Mas quando você decide, algo se rompe. É como se as paredes que o cercavam fossem derrubadas, como se correntes invisíveis se partirem. O medo ainda estará lá, a dúvida ainda sussurrará, mas elas perdem o poder de paralisar. Porque a decisão verdadeira é um pacto com o seu futuro, é um contrato assinado com sua própria alma, e nenhuma força externa tem poder contra isso. A decisão dá clareza. Ela desperta a visão. Ela faz você enxergar o que antes estava escondido. E a visão é o mapa que guia o homem na tempestade. Sem visão, você se perde no meio do caminho. Mas com visão, cada obstáculo se torna apenas parte da jornada. Moisés carregava uma visão. Martin Luther King tinha um sonho. Steve Jobs enxergava o que ninguém mais conseguia ver. Não foi tecnologia que os moveu, não foi circunstância, foi visão alimentada por decisão. E junto à visão vem o propósito. Propósito é a chama que não se apaga, mesmo quando o vento sopra mais forte. Quando o corpo está cansado, quando a mente grita para parar, é o propósito que empurra você adiante. Homens e mulheres com propósito se tornam inquebráveis. Podem perder tudo, mas não perdem o motivo pelo qual começaram. Mas decisão, visão e propósito não sobrevivem sozinhos. Eles exigem disciplina. A disciplina é o preço da grandeza. Não existe vitória sem sacrifício. Não existe riqueza sem constância. Não existe sucesso sem rotina. A disciplina é o que transforma intenções em resultados, é o que separa os sonhadores dos realizadores. Napoleão Hill dizia que a autodisciplina é a ponte entre o desejo e a conquista. Sem ela, a decisão é fogo que apaga rápido. Com ela, a decisão é brasa eterna que continua queimando, dia após dia, até iluminar o mundo inteiro.
E quando a disciplina se encontra com a ação, a transformação começa. Porque a decisão não é apenas pensamento, ela se revela no movimento. Você pode decidir hoje, mas se não agir, a vida não reconhece sua decisão. Ação é a linguagem que o universo entende. Cada passo, por menor que seja, é um sinal de que você está pronto. E quando você age, forças invisíveis se movem. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, portas se abrem, mas nada acontece enquanto você fica parado, esperando. Não espere, não adie, o amanhã não foi prometido a você. A única hora que você tem é agora. Agora é o momento em que você pode erguer a cabeça e dizer: basta. Agora é o momento em que você pode rasgar o contrato com a mediocridade e assinar o pacto com sua própria grandeza. E quando esse dia chega, o dia da decisão verdadeira, sua vida nunca mais será a mesma. A decisão abre a porta, mas é a resiliência que sustenta você quando o caminho se torna árido. Porque ele vai se tornar árido. Não existe estrada dourada para a grandeza. Existem pedras, espinhos, noites frias e dias de escassez. O mundo testará sua decisão. A vida questionará se você realmente tem fibra para carregar aquilo que pediu. E nesse momento, quando os ventos são mais violentos, quando os joelhos tremem e a mente implora para voltar, é a resiliência que o mantém de pé. A resiliência é a arte de se levantar uma vez a mais do que você caiu. É a ciência dos que não desistem. Pense em Thomas Edison. Milhares de tentativas fracassadas, mas cada falha o aproximava da luz que hoje ilumina o mundo. Pense em Abraham Lincoln, derrotado inúmeras vezes em eleições, falido em negócios, mas que nunca desistiu até se tornar presidente e mudar o curso da história. Esses homens mostraram ao mundo que não é a queda que define o destino, mas a coragem de continuar erguendo-se. E dentro dessa resposta há uma chave secreta: a gratidão. Parece contraditório agradecer no meio da luta, mas é nesse ato que reside um dos maiores segredos da transformação. Quando você agradece pela dor, pela dificuldade, pelo obstáculo, você transfigura a experiência. A gratidão converte peso em aprendizado, transforma cicatriz em medalha, converte queda em fundamento. Napoleão Hill dizia: em cada adversidade carrega-se a semente de um benefício equivalente. A gratidão rega essa semente. Mas a semente, para germinar, precisa do solo fértil do aprendizado. Cada falha é uma professora disfarçada. Cada fracasso é uma universidade oculta. O homem que se recusa a aprender repete erros como um prisioneiro girando em círculos. Mas o homem que aprende transforma cada derrota em degrau. Thomas Edison não falhou 1000 vezes. Ele descobriu 1000 formas que não funcionavam, e cada descoberta o aproximava da vitória. O fracasso, quando estudado, deixa de ser fracasso e se torna instrução. E o aprendizado desperta a fé. Não uma fé cega, mas uma fé inabalável de que existe uma inteligência maior, um fluxo invisível que responde quando você permanece fiel à sua decisão. Fé não é esperar que tudo seja fácil. Fé é acreditar que tudo tem propósito. Fé é olhar para a tempestade e dizer: eu não sei como, mas sei que vou atravessar. Essa confiança molda sua energia, e sua energia molda os resultados. Mas mesmo com fé, há algo que nunca pode ser esquecido: a adaptabilidade. O mundo muda, a vida gira, e quem não se adapta morre preso a um tempo que não existe mais. O carvalho pode parecer mais forte que o bambu, mas é o bambu que resiste às tempestades, porque ele se curva, ele dança com o vento, ele se adapta. Grandes visionários não foram aqueles que forçaram o mundo a permanecer igual, mas aqueles que souberam se reinventar diante dele. E a adaptabilidade exige coragem para abandonar versões antigas de si mesmo. O homem que você é hoje pode não ser suficiente para o futuro que você deseja. É preciso morrer para uma versão fraca e renascer em uma versão mais forte. Esse renascimento dói, porque exige deixar para trás hábitos, pessoas, pensamentos que já não servem. Mas sem essa metamorfose, o gigante interior permanece adormecido. Quando você une decisão, resiliência, gratidão, aprendizado, fé e adaptabilidade, nasce um ser humano impossível de deter. Você se torna como aço forjado no fogo. Cada golpe, cada martelada apenas o fortalece.
E chega o momento em que o mundo, antes indiferente, começa a curvar-se diante da sua força. Pessoas que duvidaram começam a acreditar. Portas que estavam fechadas se abrem. Mas não foi o mundo que mudou, foi você. E é nesse ponto que a vida revela seu segredo mais sublime. O verdadeiro sucesso não é aquilo que você conquista, mas aquilo em que você se transforma. O ouro, as vitórias, os aplausos, tudo isso é consequência. A verdadeira riqueza é a mentalidade inabalável, a fé inquebrantável, a disciplina inquebrantável. É o poder silencioso de saber que, não importa o que aconteça, você jamais voltará a ser pequeno. O dia em que você decide é o dia em que nasce uma nova identidade. É o dia em que você deixa de ser espectador e se torna protagonista. É o dia em que você escreve sua própria história com sangue, suor e convicção. O mundo pode não aplaudir no começo, mas o universo inteiro se move quando um homem ou uma mulher decide viver em plenitude. E quando esse dia chega, o dia da decisão final, o dia em que você nunca mais olha para trás, sua vida nunca mais será a mesma. Porque você desperta para a verdade. Você sempre foi maior do que suas desculpas, mais forte do que seus medos, mais poderoso do que suas limitações. O gigante interior sempre esteve lá. Você apenas precisava decidir despertá-lo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comenta e inscreva-se no canal. Eu amo vocês. Gratidão!